Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 31/3, e vamos dar início à nossa aula de Geografia, dando continuidade à aula anterior, que fala sobre o aumento da população no Brasil. Então, lá na página 40, abram o livrinho. Então, vamos lá. O crescimento da população também pode ocorrer quando há um aumento no número de pessoas imigrando para determinado lugar em comparação às que estão emigrando. Como você verá adiante, o Brasil recebeu muitos imigrantes ao longo do século XX, fator que também contribuiu para o aumento da população. Agora vamos às palavras do texto. Elas já estão em um campo bem destacado, mas circulem e escrevam importante. E o que são imigrantes? São as pessoas que entram em um lugar para viver nele, vindas de outro lugar de origem. Por exemplo, um português que vem viver no Brasil é um imigrante, pois ele sai de outro país, no caso de Portugal, para viver em nosso país. Por isso, o termo imigrante tem relação com a chegada de alguém a algum lugar. Quem vem de fora para o Brasil. E emigrantes, agora com início a letra E, são as pessoas que saem do lugar de origem para viver em outro lugar. Por exemplo, um brasileiro que sai do Brasil para viver em Portugal é um emigrante. É possível dizer que a palavra emigrante tem relação com a saída de alguém de seu lugar de origem para outro lugar. Então, para não haver confusão, imigrante é aquele que chega. O brasileiro, quando chega lá em Portugal, se vai viver lá, os portugueses o chamam de imigrante. Mas, como ele saiu daqui, nós aqui falamos que ele é um emigrante. Ele foi para lá, saiu daqui para lá. Nas últimas décadas, a população brasileira continuou a crescer, mas não da mesma forma que ocorria nos séculos XIX e século XX, pois a quantidade de nascimentos diminuiu e as pessoas passaram a viver mais. Diversos fatores contribuíram para diminuir o número de nascimentos e aumentar o tempo de vida das pessoas no Brasil. Vamos conhecer quais são eles? Pois temos aí o título: Fatores que contribuíram para diminuir o número de nascimentos no Brasil. Em cada tópico, a tia Gisele vai falando as palavras que vocês precisam grifar. No primeiro tópico, já grifem as palavras planejamento familiar. O que é? O conhecimento e acesso às formas de controle de natalidade por parte dos casais. O planejamento tem auxiliado as famílias a refletir sobre as suas condições financeiras e a decidir a quantidade de filhos que desejam ter. Muitas delas optam por ter menos filhos, pois não possuem as condições necessárias para criá-los como gostariam. No segundo tópico, grifem o aumento do custo de vida, em especial nas grandes cidades. Os elevados custos com escola, transporte, roupas, medicamentos, etc., nas grandes cidades brasileiras impedem que muitas famílias possam ter vários filhos. Por isso, é mais comum encontrar famílias maiores nas áreas rurais e cidades pequenas e famílias menores nas grandes cidades do país. No terceiro tópico, vocês vão grifar toda a primeira frase. A maior participação da mulher nos estudos e no trabalho fora de casa. Grifem até aí.
Antigamente, era muito comum que as mulheres tivessem como função os cuidados da casa e da família. Atualmente, elas passam mais tempo se dedicando aos estudos e ao trabalho. Além disso, muitas delas assumiram o papel de chefe da família e cargos importantes no mercado de trabalho. Em virtude dessas mudanças, muitas mulheres optam por ter poucos ou nenhum filho. Então, quais são os fatores que contribuíram para diminuir o número de nascimentos no Brasil? Planejamento familiar, o aumento do custo de vida e a maior participação da mulher nos estudos e no trabalho fora de casa. E o próximo título diz: Fatores que levam as pessoas a viver mais no Brasil. Assim como no anterior, em cada tópico vocês irão grifar um trecho ou uma palavra, ok? E no primeiro tópico já grifem toda a primeira frase. Os avanços na medicina e o maior uso de vacinas, medicamentos e antibióticos. Antigamente era muito comum as pessoas viverem pouco por adquirir doenças para as quais não havia cura. As pesquisas científicas desenvolvidas na área da saúde têm contribuído cada vez mais para tratar doenças e para as pessoas viverem em condições melhores, mesmo com idade avançada. Já no segundo tópico, vocês vão grifar novamente toda a primeira frase. As melhorias na rede de saneamento básico, isto é, o abastecimento de água potável e a coleta e o tratamento de esgoto e de lixo. Grifem até lixo. Esses fatores contribuíram para a menor disseminação de doenças, como viroses, as quais antigamente poderiam provocar muitas mortes. Já no terceiro tópico, vocês vão grifar novamente toda a primeira frase. Maior circulação das informações e mais incentivos às pessoas a cuidar melhor da saúde por meio de atividades físicas e de lazer e também de boa alimentação. Grifem até a alimentação. Esses fatores ajudam as pessoas a viver com mais qualidade e evitam doenças que podem provocar mortes de pessoas ainda jovens. Então, vamos aí ao resumo dos fatores. Os avanços na medicina e o uso de vacinas, medicamentos e antibióticos. As melhorias na rede de saneamento básico, isto é, o abastecimento de água potável e a coleta e o tratamento de esgoto e de lixo. Também a maior circulação das informações e mais incentivos às pessoas a cuidar melhor da saúde por meio de atividades físicas e de lazer e de boa alimentação. Nós temos em nosso país várias campanhas de vacinação e elas são às vezes divididas por faixa etárias, né? E que geralmente quem mais recebem essas vacinas são as crianças e os idosos. Mas ao longo de nossas vidas, nós temos vacinas a serem tomadas e não podemos deixar de nos vacinar em momento algum. Por isso, é super importante manter a sua carteira de vacinação sempre, o seu cartão de vacinação sempre atualizado. Toda vez que tiver a oportunidade de ir a um posto de saúde, leve o cartãozinho de vacinação para que eles possam fazer a verificação. Nós temos aí o gráfico do nosso famoso Zé Gotinha e foi de uma campanha de vacinação que diz Campanha Nacional de Vacinação Poliomielite e Sarampo. Esse gráfico foi utilizado na cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais. Página 42, diferenças do crescimento da população no território brasileiro. O crescimento da população registrado nos últimos anos não é igual em todo o território brasileiro. Algumas unidades da federação registram um aumento maior do que outras.
pois as condições de vida da população são diferentes de um lugar para o outro. Por exemplo, o número de pessoas que nascem é menor em alguns lugares, pois os elevados custos de vida contribuem para que as famílias tenham menos filhos. Esse fator, por exemplo, permite que nesses lugares o crescimento da população seja menor. Observe aí no mapa a seguir as diferenças de crescimento da população no território brasileiro. Lá no 4º ano, vocês tiveram um conteúdo bastante importante e que vocês vão utilizar ao longo da vida de vocês. Temos aí um mapa que tem como título Brasil, crescimento da população entre o ano de 2000 e 2010. Pelo título, nós já podemos ter uma ideia das informações que um mapa trará para nós. Mas também temos as legendas, né? Tem a rosa dos ventos, a escala, que é aquela que mede a distância, quantas vezes o mapa foi diminuído para que coubesse, né, da imagem original, e a fonte de pesquisa, de onde foram extraídas essas informações. Então, façam uma observação bem detalhada neste mapa, observem a legenda, para que possam já responder a questão número 5. Qual foi o intervalo de crescimento da população registrada na unidade da federação onde você vive? Como vocês irão identificar? Pela cor que está na legenda. Nós moramos aonde? No Distrito Federal, não é verdade? Então, observem lá as informações contidas e o intervalo. É uma resposta bem clara, não é? Página 46, exercício número 6, diz: de acordo com o mapa da página anterior, quais são as unidades da federação que registraram maior crescimento entre 2000 e 2010? Vocês terão aí um tempinho para responder, pausa no vídeo e daqui a pouco nós voltamos com a correção dessas duas questões. Então, no exercício número 5, como nós moramos no Distrito Federal, devemos responder: como vivo no Distrito Federal, a legenda mostra que é de 1 a 2% ao ano, né? É o que mostra lá na nossa legenda. Na página 43, o exercício número 6, perguntavam quais as unidades da federação que tiveram maior registro de crescimento, né? Entre esses anos. E foram Amapá e Roraima. Ainda na página 43, temos como título, para respondermos a questão número 7, perfil da população no Brasil. A população de um país é composta de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, jovens de 18 a 29 anos e adultos de 30 a 64 anos, também os idosos acima de 65 anos. O Brasil é considerado um país jovem, pois mais da metade da população brasileira tem até 34 anos de idade. Então, vamos lá. Na questão número 7 diz: observe o gráfico a seguir, depois pinte cada faixa etária de acordo com a legenda. Distribuição da população brasileira por faixa etária. Temos aí uma pirâmide, né, representativa, e a legenda diz, para vocês pintarem de azul, crianças, adolescentes e jovens, 28%. Vermelho, adultos, 57%. E amarelo, idosos, 15%. E nós temos aí embaixo o indicativo da fonte de onde foram tiradas essas informações. Deem pausa novamente no vídeo e respondam a questão número 7 da página 43. Nós já voltamos com a correção. Então, vamos lá, a correção do exercício número 7. Que vocês tenham pintado aí conforme a legenda, né? Na pirâmide, lá no topo, de amarelo, a tia não tem amarelo, coloquei azul. Aqui ao meio, que é um percentual muito maior, né? 57% de adultos de vermelho
e aqui de azul com 28% para as crianças, adolescentes e jovens. Lá na página 44 diz: você sabia que existem mais mulheres do que homens no Brasil? Em 2017, de cada 100 brasileiros, 52 eram mulheres e 48 eram homens. Então, para o exercício número 8, pinte o gráfico a seguir de acordo com a legenda, de modo a demonstrar a parcela feminina e a masculina do Brasil. Temos aí o título deste gráfico: Divisão da população brasileira por gênero. A pesquisa foi realizada lá no ano de 2017 e a fonte também vem lá do IBGE. Prestem atenção que vocês vão pintar. De verde é o gráfico que corresponde às mulheres e de laranja o gráfico que corresponde aos homens. Daqui a pouco nós voltamos com a correção. Pausa no vídeo novamente. Então, na questão número 8 da página 44, que vocês tenham pintado a coluna da esquerda de verde para representar os 52% de mulheres e a da direita de laranja para representar os 48% de homens. Atividade fácil, hein? E dando continuidade à página 44, pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que ilustra a distribuição da população conforme as faixas etárias de idade. Vamos aprender a ler a pirâmide etária? A representatividade vai estar lá na página 45, mas os tópicos da página 44, para que nós possamos aprender a ler esse tipo de pirâmide, diz: esse tipo de gráfico apresenta o percentual de população por faixa de idade, por exemplo, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos e assim por diante. No segundo tópico, cada faixa etária de idade é representada por uma barra horizontal. Próximo tópico. As faixas de idade relacionadas às crianças e jovens estão situadas na base da pirâmide. A população idosa está representada no topo da pirâmide e os adultos no meio da pirâmide. Já no próximo tópico, a pirâmide também apresenta os dados separados entre homens e mulheres, representados por cores diferentes. E o último tópico. A soma dos percentuais apresentados deve ser 100%, que representa o total da população de um lugar. E para responder às questões 9, 10 e 11, observe a pirâmide etária da população brasileira em 2018. Depois responda as questões. Essa pesquisa também foi feita pelo IBGE, fonte confiável com informações precisas. Questão número 9. Qual é a cor utilizada na pirâmide etária para representar homens e mulheres, respectivamente? Quais são as cores, as duas cores que aparecem? Questão 10. Qual é o percentual de homens e mulheres na faixa etária de 35 a 39 anos de idade? E questão número 11. Qual é o percentual da faixa etária em que você está inserido ou inserida? Pausa novamente no vídeo, que já retornaremos com a correção. Bom, na questão número 9, perguntava qual era a cor que era utilizada para homens e mulheres, respectivamente. Então, aí na pirâmide é utilizada a cor laranja para representar os homens e a cor verde para representar as mulheres. No 10, qual é o percentual de homens e mulheres na faixa etária de 35 a 39 anos? Os homens correspondem a 3,9% e as mulheres 4,3%. No exercício número 11, já era uma resposta pessoal, mas como vocês estão na faixa etária entre 10 e 14 anos, os meninos devem ter colhido as informações
que eles representam 3,7% e as meninas 3,5%. Nesse caso aqui, nós temos um percentual um pouquinho maior para os meninos nessa faixa etária. Então, agora nós vamos para a explicação do dever de casa. Qualquer dúvida com relação à aula, postem lá abaixo do vídeo nos comentários, ok? E o dever de casa serão as páginas 49 e 47, e também vocês deverão pesquisar e escrever no caderno de geografia a importância da vacinação no Brasil e que lei ampara o direito da vacinação gratuita, a vacinação gratuita, né? Nós estamos agora em plena campanha, em período de vacinação, e começou pelos idosos a vacinação da gripe, né? Eles voltaram com esta vacinação, devido ao coronavírus, mas um pouco antes, nós estávamos também no período da vacinação contra o sarampo. Na página 46 diz: você saberia dizer quais são as principais necessidades e dificuldades dos idosos no Brasil atualmente? Faremos uma entrevista que tem o objetivo de responder a essas questões. Para isso, escolha uma pessoa de seu convívio com idade acima de 60 anos e siga o roteiro de perguntas abaixo. Em seguida, discuta as informações levantadas com os colegas e o professor. Vocês podem também colocar essas questões logo lá abaixo dos comentários, ok? Então, se vocês não estiverem aí próximos, nesse período da quarentena, ao vovô, à vovó, ou alguém do seu convívio que tem acima de 60 anos, faça uma entrevista através das redes sociais, ok? E o primeiro tópicozinho diz: qual é o seu nome? Depois, qual é a sua idade? Próximo, o senhor trabalha? Se sim, qual é a sua profissão? O senhor ou a senhora, né? E no próximo, o que o senhor ou a senhora costuma fazer no dia a dia? Já na página 47, nós vamos continuar a entrevista. Que atividades de lazer o senhor ou a senhora costuma fazer? Próximo tópico, o senhor ou a senhora enfrenta dificuldades em algumas dessas situações? Conte um pouco sobre essas dificuldades e terão aí: atendimento médico? Tem dificuldade em receber? Atividades de lazer e cultura? Uso de transporte? Uso de meios de comunicação? Dificuldades à educação? Logo abaixo desses tópicos, vocês terão umas linhas para que eles possam descrever essas dificuldades e vocês façam um breve resumozinho, ok? Ou podem pedir para que eles mesmo anotem, tá? Temos aí a representatividade de idosas fazendo atividades ao ar livre em praça pública. É bem comum nós vermos esses tipos de atividades, principalmente nesses espaços de lazer onde toda a população tem acesso. Às vezes elas se reúnem em grupos, outras localidades, o próprio posto de saúde tem atividades direcionadas a pessoas hipertensas, diabéticas e com outras questões de saúde. Então, fiquem com Deus, boa atividade, beijinho no coração e até a próxima aula de geografia, terça-feira. Tchau, tchau!